O mercado está vazio, todo o tráfego parou. Construtores não trabalham, a colheita já findou. Afazeres são deixados, terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. As notícias são constantes, nunca houve nada igual. Todos olham assustados, o que acontecendo está. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo multidões subindo, ouço coros celestiais, todo o céu está se abrindo, num acorde sem igual, com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, já chegamos nesse lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. A paz do Senhor a todos. Você está no canal ainda, né, no YouTube Bíblia Transparente, mas estamos ao vivo no Facebook. Deus abençoe. Pastor Davi falando. Paz e graça no seu coração. Vamos orar. Pai querido, pedimos a graça. A Deus, pedimos a bênção do Senhor para aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que nos ouvirão. Deus, que o lar possa ser visitado, que o coração possa ser consolado, que a palavra que for falada nesta noite, Senhor, ela possa ser esclarecedora, edificadora, direcionadora. Nós não queremos fama e sucesso, nós queremos anunciar que Jesus Cristo está voltando. Nós queremos anunciar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Nós queremos anunciar que em breve, muito breve, em pouco tempo, uma igreja será arrebatada. Queremos alertar as pessoas através da palavra, ó Deus. Fica conosco, fala conosco, ajuda-nos neste culto. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Paz e graça no seu coração. Bem-vindo, você
neste culto é não um assistente, você é um participante. Vamos participar juntos, né? Vamos cultuar a Deus juntos. Val, Deus te abençoe, paz e graça. Um abraço no seu esposo, nas suas filhas. E já de antemão eu quero deixar com você uma palavra inicial para introspectiva, para reflexão, que está no profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois no mesmo capítulo nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. A Bíblia diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre Sigineote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Versículo 17 e 18 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me decepcione com o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus amados, quando nós começamos a ler a palavra, você lê o texto dentro do contexto, sempre eu falo isso em aulas de teologia, falo isso em cultos, porque quando você tem a compreensão do texto dentro do seu contexto, você tem um entendimento bem claro, você não isola o texto, porque isolando o texto você tem um entendimento meio distorcido do texto. O que estava acontecendo na época de Abacuque? Israel estava passando por uma dificuldade, Israel estava trocando valores, Israel estava sendo perseguido, Israel estava sendo, Judá, né, estava sendo castigada. Lá no capítulo 1, Abacuque, ele ora a Deus, ele clama a Deus por misericórdia, ele diz: Deus, a situação está séria, sai juízo pervertido, a sentença nunca sai, a mentira prevalece sobre a verdade é ofuscada pela mentira repetitiva. E ele começa a falar sobre isso aí. E lá no capítulo 3, ele ora a Deus, e ele diz assim: Senhor, olha, o negócio é o seguinte, eu entendi a tua palavra, entendi a profecia, eu entendi que isso tudo que está acontecendo é profético, eu entendi que a situação que o mundo vai passar, está passando, é profético, porque a palavra do Senhor tem que cumprir, é isso que ele estava dizendo. Eu entendi, Senhor, que a tua palavra, ela permanece eterna, a tua palavra é eterna, por mais que saia e sejam... saiam pessoas desacreditando a tua palavra, ou teorias, ou denominações, ou até mesmo doutrinas, mas a tua palavra é justa, fiel, verdadeira, viva. E ele começa a dizer: eu ouvi a tua palavra, eu entendi a tua palavra. A maior bênção na vida de um cristão hoje é quando ele lê e entende a palavra. É quando ele lê e sabe o que está a situação. Ele não se expõe em versículos isolados. Ele não se expõe dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece, que não é assim que está escrito também. Ele não se expõe em versículos separados. Ele sabe o contexto do versículo, ele dá uma explicação para aquele que vai ler a sua publicação, ou até mesmo ouvir a sua mensagem, com clareza de coração, entendimento para a vida eterna. E Abacuque agora ele diz assim: olha, Senhor, eu ouvi a tua palavra, temi. Aviva, Senhor. Aí ele começa a clamar por uma coisa muito interessante, meus amados. Ele começa a clamar o seguinte: olha, ele começa a clamar a Deus para Deus ser benevolente, a benevolência de Deus. Ele começa a dizer assim: olha, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra. Ele começa assim: tenha misericórdia aí, levanta o povo, situações que estão passando, pessoas nesse exato momento no Brasil, até mesmo aqui nos Estados Unidos, pessoas que estão aí em tratamento de centro de tratamento intensivo, né, CTI, UTI, pessoas que estão em situações que estão em reta final, podemos dizer assim, situação calamitosa, triste, desesperadora. Mas a maior preocupação que nós temos quanto a essas pessoas é que elas conheçam a Cristo. Porque se o homem morrer sem Cristo, o seu destino é muito feio. O seu destino eterno é um destino que vai trazer para ele, olha, situações que nós não podemos imaginar. E Abacuque diz assim: olha, viva a tua obra, no meio dos anos, notifica a tua obra, notifica aquilo que o Senhor Jesus falou. Olha, eu consumei a obra que tu me destes a fazer. Ele não está falando de denominação. Avivar a obra faz com que o homem volte para o Senhor, faz com que o homem volte para a tua palavra, faz com que o teu Espírito Santo
toque no coração das pessoas, que elas possam reconhecer que Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então ele começa a dizer isso, e lá no versículo complementando, diz assim, olha, faze a notifica conhecida, né? Ele diz assim, na tua ira, essa palavra é grandiosa, na tua ira, Senhor, porque a ira de Deus, o pecado traz ira, o pecado ele separa o homem de Deus, a descrença, a avareza, olha, a luxúria, a mentira, o egoísmo, né, o individualismo, a situação do ser humano, quando ele entra nisso aí, esse pecado, ele afasta o homem de Deus. E quando ele diz, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa palavra misericórdia é que nós estamos orando. Pessoas que estão agora em situações que, para médicos, são simplesmente desesperançosas, não tem mais, não tem jeito. Mas para Deus tem. Na tua ira, lembra da misericórdia. Estamos vivendo um momento de 2021 em que nós falamos nas nossas aulas passadas, nossos cultos passados, né? Nós falamos em aula, estamos falando aí na quarta-feira sobre teologia, estamos dando aula de teologia Chico Pi, falamos sobre isso aí, temos um grupo grande de alunos, falamos sobre, olha, 2021 vai ser um ano que vai ser mais soft, 2023, e aí, o que aguarda, o que espera, o que acontece, para onde iremos, para quem iremos, o que vamos fazer? Aí entra a palavra, na tua ira, Senhor, lembra da misericórdia. Por mais que o homem ignore a Deus, por mais que o homem tente rejeitar a Deus, por mais que o homem tente desacreditar a Deus na sua ignorância, como diz a carta de Judas, como animais irracionais se corrompem, na sua ignorância, né, na sua irracionalidade, por mais que ele tente desacreditar a palavra, desacreditar Deus, Deus existe. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é regozijo, Deus ele traz para o homem a condição, diz assim, olha, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado. Quando o homem entrega Salmo 37,5, ele entrega o caminho, ele deixa Deus agir na vida dele. Quando ele lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele olha a palavra, diz assim, olha, eleva os meus olhos ao monte, de onde vai vir meu socorro? Meu socorro vem de quem? De Deus. O único verdadeiro que tem a verdade absoluta, que tem todo o poder na sua mão, que tem todas as coisas voltadas e debaixo da sua autoridade é Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Fica essa palavra ao seu coração. O hino que nós ouvimos é: o mercado está vazio, Cristo está voltando. O que estamos fazendo? Qual é a nossa posição? Qual é a situação? Será que estamos fazendo como Paulo, né, escreveu, dizendo assim, não como Paulo, na maneira que Paulo escreveu, todos correm no estádio, mas só um leva um prêmio? Será que as pessoas estão correndo para tudo enquanto é lado, dando tiro para todo lado? O momento agora que as pessoas estão passando, sabe qual é? É o momento de tentar massagear alguma coisa, tentar trazer algum tipo de ânimo na área de psiquiatria, psicologia, né? Na área de terapia, na área de... Tem gente que está entrando aí na situação do YouTube, que lê um livro de terapia, que é ser consultor terapêutico. Tem gente que lê um livro de medicina, que é ser consultor de medicina. E aí essas pessoas indoutas que não conhecem a palavra de Deus caem nessa malha, caem nessa situação e entram em mais ainda um abismo. Mais um abismo, mais um problema, mais uma decepção. Mas eu te digo que o Deus que nós servimos, o Deus que nós queremos que você entenda quem é Ele, o Deus que nós queremos que você entenda que Ele é misericordioso, esse Deus pode. Esse Deus pode. Segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, no tempo dEle, na hora dEle, não segundo o que o homem determina. O homem está determinando demais e não tem autoridade nenhuma para determinar nada. Nada, absolutamente nada. Aí pega um texto isolado achando que ele pode determinar alguma coisa. É dentro disso aí que eu estou sempre falando, sempre anunciando, sempre dizendo com vocês. É hora de nós voltarmos para aquilo que está escrito, ok? A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, discerne todas as coisas, penetra, a mesma palavra que julga, a mesma palavra que condena. Mas hoje a palavra quer te trazer um alento. E o título que nós temos hoje para a mensagem de hoje é: onde passaremos a eternidade?
Onde nós vamos passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? É um preto no branco, não tem o que enrolar mais. As autoridades eclesiásticas, religiosas, enrolaram demais, é um preto no branco. É a definição, seja o vosso falar se ensina ou não, o que passa disso, maligno é. É um momento que não se pode enrolar mais. É um momento que não se pode trazer nenhum tipo de pregação ilusionista. A gente está vendo as igrejas estão se transformando. Vai lá no canal do YouTube, que nós temos lá, né, o nosso canal Bíblia Transparente, que eu falei sobre exatamente o pacto, né, perigoso, alianças perigosas. A igreja hoje, ela vulgariza qualquer tipo de cerimônia. Uma igreja que entra com a cerimônia, com uma música mundana, para um casamento, e as pessoas entrando dançando, isso não é igreja. Isso não louva a Deus. Deus não compactua com trevas. Deus não compactua com pecado. Deus é misericórdia, sim, mas justo juiz. Então, meus amados, o momento que Deus está trazendo para você, né, é o momento que nós precisamos entender que o rei está voltando. O rei está chegando. Tá? O rei já está às portas. Então é hora de você pensar. É hora de você dizer assim, o que eu estou fazendo? Olha o que Jó falou no seu capítulo 1, no seu livro de Jó. Capítulo 1, assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Não trouxemos nada e não vamos levar nada. Isso a gente está vendo aí. As pessoas ainda precisam ser alertadas. A ganância está tão forte, mas tão forte, que as pessoas não estão entendendo o momento que estamos passando. O momento que a igreja está passando. O momento de descaracterização, a igreja está se comprometendo com Estado, por causa de verbas, a igreja está se comprometendo com muitas coisas, e isso é maléfico. Não vai trazer benefício algum. Nada. Este é o momento. Deixa eu cumprimentar a turma aqui antes de eu começar a mensagem. Já deixa a Bíblia aberta aí em Isaías capítulo 55, versículo 6. Paz do Senhor, Cida, Deus te abençoe. Saudade de você, dá um abraço no seu pai, Osmari, a paz do Senhor. O Austin, Deus abençoe. Marcos Vaz, Deus abençoe. O Erley, Deus te abençoe, Erley. Muito tempo que eu não falo contigo, Deus te abençoe. Paz e graça no seu coração, Deus abençoe sua família. A Val também está aqui com a gente. Então nós estamos com a turma, minha mãe lá em Itaúna nos ouvindo também, né? Sempre ela nos ouve. Agora nós já entramos aqui no horário de verão, ok? São 19 horas e 18 minutos aqui nos Estados Unidos. No Brasil, 18 horas, 20 horas e 20 minutos. Aqui são 7 e 18, aí é 20 e 18, uma hora só a diferença, já entramos aqui no horário de verão. Então vejam bem, o alerta que eu tenho é justamente isso. O problema que nós estamos enfrentando hoje é a parte de influência, estamos sendo influenciados pelo desespero do momento. Estamos sendo influenciados pelo desespero do momento. Não importa, é o momento que o barco está virando, as pessoas estão pulando dentro da água, e gente jogando galho seco dentro da água, e as pessoas se agarrando a esse galho seco, achando que é a única saída dele. E não é. A única saída que nós temos é Cristo. É dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Então o momento é esse, um momento de alerta, tá? E eu quero trazer para você uma palavra nessa noite de alerta. Você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, possivelmente, alguns já estão me ouvindo, né? Estão repassando a mensagem passada, domingo passado, as pessoas fizeram muito share, repassando a mensagem. Que benção, que proclame o evangelho. E esqueça o homem, que Cristo apareça, que a salvação apareça, que a responsabilidade de eternidade apareça. Eu não estou falando de vida de 80, 90 anos, que é o mais enfado e canseira, como diz a Bíblia, não. Eu estou falando de vida eterna. Agora, existe duas vidas eternas. Uma vida eterna com Deus e uma vida eterna sem Deus. Qual que nós vamos escolher? O momento é agora. O que nós estamos fazendo? Ok? Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta Isaías, ele é um profeta messiânico, 66 capítulos,
Seria uma Bíblia dentro da outra Bíblia, né? É a nossa Bíblia com uma Bíblia dentro, 66 capítulos, 66 livros canônicos. E Isaías, ele traz uma palavra, quando você olha, Isaías 53, ele foi como ovelha muda para o matadouro, não abriu a sua boca, né? Quando você olha a condição que ele mostra sobre o Messias, quem é o Messias, ele agora no capítulo 55, ele diz assim, busca enquanto se pode achar. Ah, mas vai faltar? Olha, meu querido, presta atenção. O momento que nós estamos passando é o momento que o mundo está caminhando para afunilar. Lembra como eu falei com vocês há muito tempo atrás em sala de aula, estou repetindo aqui para aqueles que não ouviram, em que o mundo passaria, travaria e travou mesmo. Tá? Agora, tem uns profetas, vou abrir aspas aqui, tem uns profetas andando pelas igrejas aí, profetizando morte de fulano, morte de ciclano, ele não tem autoridade para isso não. Deus me falou, Deus me disse nada, não tem autoridade para isso não, viu? Não tem autoridade para isso não, profetizando morte dos outros, tá? O momento que nós estamos vivendo é profetizar vida e vida e abundância em Cristo. Mesmo que a pessoa esteja todo empenado, todo errado, você jamais profetiza morte para aquela pessoa, porque enquanto existir um fôlego de vida, há esperança de salvação. Porque nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de eterno, para frente, para sempre, sem princípio, sem fim. Olha, as pessoas acham que a morte ela é o final de tudo, estão completamente enganadas. É o início. É o início de tudo, é o início do julgamento, é o início do acerto, é o início de, olha, estar diante daquele que vai julgar a sua causa. E agora, como é que faz? E não tem recurso, não tem recurso, não tem jeitinho, não tem falcatrua, não tem campanha da porta aberta, não tem nada disso aí. Vamos seguir. Aí diz o seguinte, olha, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque a Bíblia diz assim, os meus ouvidos não estão tapados para ouvir, e nem meu braço está encolhido para abençoar. Deus está presente. Clama a mim e responder-te-ei, lá em Jeremias. Invoca-me, batei e vai abrir-se e usar. O momento que a igreja, que a pessoa hoje, estou falando de gente, eu estou falando para você que não conhece a Deus, ou você que já conhece a Deus, é hora de nos aproximarmos mais de Deus. Por que nos espera para 2022? Para 2023, 24, 25 e 2030. É hora de nós pensarmos isso. Então veja bem, qual o destino que estamos escolhendo? Hoje, agora, este momento. O nosso destino definirá o nosso amanhã. O que você escolhe hoje define amanhã. O que nós estamos escolhendo? Eternidade com Deus ou eternidade sem Deus? Qual que é o caminho que nós estamos tomando? Estão brincando de crente? Tem algumas lideranças aí que estão brincando de crente. Estão brincando de crente? E aí, como é que fica essa situação? Estão brincando de tocar? Fazendo show? Pegando a sua guitarra, seu contrabaixo, sei lá que instrumento que seja, estava fazendo um show? Você acha que Deus está olhando isso aí como show? O único que deve ser destacado em um louvor é Deus, mais ninguém. Aí diz o seguinte, olha, por que ele disse isso? Eu estou dizendo isso, buscar enquanto se pode achar. Porque a avareza hoje, ela está destruindo o homem. A avareza destrói. Ninguém quer ajudar ninguém no aspecto de, em todos os sentidos que eu estou falando. Nós estamos vendo aí cristãos aí que estão pisoteando outros cristãos. Estão se autodestruindo, autodestruição. É aquela implosão, né? A situação hoje está dentro disso aqui, ó. Jesus agora propõe uma palavra exatamente dentro disso aí. Qual a decisão? Lá em Lucas capítulo 12, ele põe a parábola que é a realidade de hoje, né? E disse-lhe, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem, né? Não consiste na abundância do que possui. Veio pelado, nu, vai voltar nu, meu irmãozinho. Não tem jeito. Vai pôr dentro do caixão, por gaveta? Eu nunca vi caixão com gaveta. Trabalhei em funerária no Brasil, nunca vi caixão com gaveta, não. Aí entra o seguinte, olha, e propôs-lhes uma parábola dizendo a verdade de um homem rico tinha produzido em abundância. Ok? Aquela propriedade dele produzia em abundância. Aí razoável entre si, ele mesmo falando com ele, dizendo, que farei? Tenho onde me recolher os meus frutos? E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros antigos, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas
novidades e meus bens. Até aí está tudo certo. Até aí todo mundo tem que plantar, tem que colher, tem que viver, tem que pagar, tem que ganhar, tem que gastar, não tem jeito. Esse é o nosso dia a dia. Nós não podemos colocar o coração nisso. A Bíblia diz assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia diz isso não. A Bíblia diz assim, a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Aí ele começa a dizer o seguinte, olha, aí ele diz, direi a minha alma, aí ele está fazendo uma introspectiva, direi a minha alma. Olha o que ele diz. Alma, tens um depósito com muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ele estava dizendo. Hoje as pessoas não preocupam com Deus, estão preocupando com a sua avareza, quem vai se dar mais, quem vai ganhar mais, quem vai juntar mais, vou fazer juntar aqui, juntar ali. Aí ele disse assim, versículo 20, para concluir a parábola, mas Deus lhe disse, eu estou dizendo, olha, aí eu vou em Isaías 55, buscai ao Senhor, Deus lhe disse, louco, insensato, imprudente, avarento, insano. Esta noite, olha o que disse, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para onde vai? Para onde vai? E aquele momento, meus amados, eu já tomei anestesia geral, você não vê nada, absolutamente nada. O médico disse para mim, até em espanhol, pôs a seringa assim, só veio assim, buenas noites. Eu só fechei o olho, acabou, não vi mais nada. E aí? E depois desse fechar o olho, com quem que você vai acertar as contas? Para onde vai? Qual caminho tomou? Ah, Senhor, misericórdia, misericórdia já passou. Ah, Senhor, tem benevolência, já passou benevolência, já acabou, te deu oportunidade, você não decidiu. Aí eu vou na parábola do rico e Lázaro. Quando o rico pede para molhar o dedo e colocar na sua língua, porque ele está atormentado, ele diz assim, olha, o que você escolheu, você escolheu. Agora, ele está em descanso, você está em tormento. O problema do ser humano depois da vida sem Deus é que ele entra em tormento consciente. As pessoas acham que o inferno vai estar lá e que o diabo vai estar fazendo uma festona lá. Tem uns bobões por aí anunciando isso aí. Que o diabo vai estar fazendo uma festona e você vai lá participando, bebendo todas e está tudo bem. Não, meu amigo, o diabo vai estar lá sendo tormentado também. Ele não vai atormentar ninguém, não. Ele vai atormentar também. Quem vai trazer o tormento, o governo de tudo isso aí é a memória da pessoa. É a lembrança. Por isso que ele lembrou. Aí diz assim, então manda alguém avisar meus irmãos. O que ele disse? Seus irmãos têm a lei, a Bíblia, a palavra e os profetas. Dá ouvido. É o que ele estava dizendo. A lei está sendo, a palavra está sendo, a profecia está sendo dita. E o homem está desacreditando disso. Aí diz assim, louco, se hoje Deus pedir a tua alma, para quem será? Aí nós começamos a entender o seguinte, tem pessoas desprezando Deus, e nesse desprezar de Deus, achando que Deus é segundo plano, uma hora que eu tiver um tempinho eu vou procurar Deus. Meu amigo, presta atenção, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Primeiramente Deus. Primeiramente Deus. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus ele não foi, ele não será, ele é. Ele é. Olha o que diz Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, que tu formasse a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele é Deus. Aí entra a pergunta de novo, onde é que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual a eternidade você está plantando? O homem está achando que ele é eterno. Ele está achando que vai estar tudo certo, ele vai viver, ele vai reencarnar, e vai reencarnando nessa teoria, nessa de Allan Kardec, né? É reencarnação. E vai reencarnando, aí volta, vai até purificar tudo e ir para o céu. Deus é justo. Deus é justo quanto a isso aí. Com Deus ninguém brinca. Sabemos que o homem não durará para sempre na Terra. Não vai durar mesmo, por mais que ele faça cerimônias, por mais que ele tente, por mais que ele se julga podemos dizer, autossuficiente, por mais que ele julgue sobre isso aí, ele vai morrer, meu querido. Quer ser branco, quer ser escuro, quer ser claro, quer ser bonito, rico, pobre, autoridade máxima, plebeu, nobre, não importa, ele vai morrer. Ele vai embora. O tempo dele foi determinado por Deus. Cabe ao homem nascer, crescer e morrer. Por quê? Quem que é o homem? Você sabe quem é o homem? Você já leu Jó, capítulo 8, versículo 9? Olha o que diz aqui Jó, capítulo 8, versículo 9. Porque nós somos
de ontem, e nada sabemos, porquanto somos nossos dias sobre a terra como sombra. O homem é uma folha, o homem é nada, é um vento que foi e vai. Que arrogância, que avareza junta, quero, vai, faz aquela coisa toda, essa avareza afasta o homem de Deus e põe a consciência põe a mente para trabalhar agora. Olha o que diz Jó 14, versículo 1. O homem nascido de mulher é de poucos dias e de farto de inquietação. Vai ler lá. Ao versículo 2. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. O homem está achando que é eterno, ele pode tomar injeção, pode fazer congelamento, pode ir para Marte, pode ir para a Lua, pode ir para onde ele quiser. Ele vai morrer, meu querido. Ele vai morrer. Quer ser pobre, quer ser rico. É um momento que a gente precisa entender que tudo tem seu tempo. Tudo tem a sua hora. O que eu quero dizer para você é que quando a pessoa entra na situação de caminho sem Deus, o destino dele é muito bonito, não. Vai ser horrível. É eterno, eu estou falando de eternidade, não estou falando de fechar os olhos e acabou, a matéria veio do pó e ao pó volta, não estou falando disso, não. Estou falando de eternidade. Onde a carne, o bicho não morre, o fogo não apaga. Onde a carne vai ser atormentada junto com o espírito, com a alma. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aí do versículo 3 até o 8, assim, ó, há tempo para matar, para curar, há tempo para morrer, para viver, há tempo de plantar, tirar pedra, montar. Tudo tem seu tempo. E as pessoas, na sua arrogância, na sua avareza, ele não quer nem saber quem que está se dando mal, e eu tenho que me dar bem. Eu não estou nem aí em cima de quem que eu estou pisando. E ainda diz, sou crente em Jesus, é Deus que está me dando. Eu questiono essa parte aí, viu? Aí quando diz a palavra, diz assim, e agora? O homem, ele passará a eternidade onde? Sem Deus, só tem um caminho. Ok? 2 caminhos. Eternidade em Cristo, verdade e vida, caminho eterno, e o caminho de inferno. Sem Deus só tem um caminho, é inferno. Não tem onde. Ele não tem que ir para purgatório, fazer missa de 7º dia, fazer as suas purificações, reencarnações, essas bobeiraiadas todas que esse pessoal prega por aí, muitos acreditam nessas leis que não condiz com a palavra, pega versículo fora do seu contexto, isolado, e começa a criar uma doutrina maldita que confunde todo mundo. Então, o homem sem Deus é inferno, meu amigo. Mateus 18, 8, 12, Mateus 8, 2 diz assim, olha, e haverá nesse lugar inferno, haverá choro e ranger de dentes. O espírito não tem dente, a alma não tem dente não, é corpo mesmo. Sofrimento, sabe o que é isso? Sofrimento eterno. Sabe o que a pessoa pensa nisso? Lembre-se, nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada, é isso que eu estou reprisando aqui. Quando Jó fala lá no seu primeiro, ele fala, nu eu vim, nu eu volto. Se olharmos ao nosso redor, observemos que há cada vez mais pessoas se esforçando para ir para o inferno, pelas suas atitudes. A pessoa está se esforçando para ir para o inferno. A atitude dele faz ele... É porque a avareza, meu amigo, eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que vender. Eu não tenho tempo para Deus, meu querido. Não tenho tempo. Meu tempo é 24 horas trabalho. Tudo bem, digno o trabalhador do seu salário. Tem que trabalhar mesmo. Profecia. Deus falou com Adão, comerás o suor do teu rosto. Mas o momento que a gente tem que ver é o seguinte, você está trabalhando, mas se você não estiver, olha, com a sua vida na presença de Deus, você vai para o inferno. É o preto no branco. Não tem onde recusar. Eu tenho um pregador de banquinho que é o meu líder, é o meu teacher, né? É o meu líder, é o meu instrutor, influenciador, massageia o meu ego. Aleluia, tem para o céu. Que céu que ele está te mostrando? Qual céu bíblico? Que o céu bíblico, olha, é com esforço. Você acha que é fácil? É com esforço. Aí diz o seguinte, nos dias atuais, acerca de cada mais absurdos, nós estamos vendo isso, a coisa está multiplicando, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e a coisa está multiplicando, corrupção, e nem se fala.
Nem se fala. Injustiça, meu Deus do céu. Mentira, mas olha, a coisa proliferou, multiplicou, quadruplicou. Ambição, a coisa ficou seríssima. Enganos, etc. Entre tantos outros. Troca de valores. O certo passou errado e o errado passou a ser certo. Tem gente que vai para a rede social pedir desculpa porque ele é hétero. Meu Pai eterno, meu amado, se você não acertar a sua vida com Deus, não colocar a sua vida no altar de Deus, eu sinto muito te dizer isso, você está indo para o inferno. Ah, pastor, mas eu estou na denominação que lá eu tenho um rosa, fogueira, chave, tijolo, caneta, vassoura. Meu amigo, você vai com rosa, caneta, vassoura, tijolo, tudo para o inferno. Meu Deus, que palavra dura, pastor. Não é real. Eu não posso omitir mais isso. Nós não podemos omitir mais isso. O homem tem que definir a vida dele. Ah, no finalzinho Deus salva a minha vida. Será? Ah, como ladrão na cruz do Calvário, na última hora eu peço perdão e Deus recupera a minha vida. Será? Será que vai ter tempo? Nós estamos aí com uma pandemia, com um vírus que é invisível aos nossos olhos, em que o homem está assim apavorado, de joelhos por causa disso. Agora você imagina o inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembre-se, tudo que o homem planta, ele vai colher. Isso é bíblico. Nós temos 2 versículos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz assim, olha, não erreis, nem devassos, olha o que Paulo escreve a Coríntios, hein? Nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Ele foi claro, não entra. Não adianta nós termos uma situação de, eu estou sendo bonzinho, não falo palavrão, eu estou sendo bonzinho, eu estou sendo um cara generoso, dou comida para todo mundo e tal. Meu amado, mas se você não tiver aquele que é Cristo Jesus na sua vida, com consciência de palavra, você tá enrolado, tá atolado. Paulo, ele fala de pessoas aqui, diz assim, não erreis. Diz assim, olha, idólatras. Tem gente que está idolatrando um copo com água. Tem que colocar em cima da porcaria do móvel e o sujeitinho ora lá e eu bebo a água, é água benta. Tem gente que está idolatrando aquilo que não presta e achando que tem para o céu. Ele fala sobre isso aí, ó, nem devassos e nem idólatras. Depois diz assim, e nem os adúlteros, nem os efeminados, Romanos capítulo 1, versículo 22 em diante, leia lá, tá? Nem os sodomitas, leia lá a história de Sodoma e Gomorra, o que eles estavam praticando, o que eles estavam, a lei do Estado daquelas 2 cidades, que eram, que era sodomia, vê lá no dicionário o que é sodomia, tá? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão, ele foi taxativo, herdarão o reino de Deus, não tem saída, não tem como escapar, não tem acerto, não tem conserto, no aspecto assim, não tem remendo, não podemos remendar nada, meu querido, o mundo jaz no maligno, e o mundo está sob o domínio do maligno, e as pessoas hoje estão achando que se nós esperarmos Cristo pelo mundo, está tudo certo, mas Paulo prega ao contrário, se nós esperarmos Cristo para essa terra, nós somos mais miseráveis dos homens. O momento é que a igreja precisa entender isso. Gálatas 6,7 diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, por ter tudo que o homem semear, também se fará. Na última hora, não tem como última hora. É o momento de acerto, conserto. Deus, eu tenho preocupado com muitos parentes, amigos, eu tenho orado por eles. Deus, desperta, o Senhor pode. Manda um mensageiro ali, olha, dá para ele uma palavra, dá para ele um sonho, sei não, mas o Senhor usa o método que o Senhor tem que usar para que essas pessoas possam ser salvas e não vão para o inferno. Quantos estão morrendo nessa última hora, nessa pandemia, quantos milhares que morreram, que a gente não pode julgar que foi
né? Eu não posso determinar que foi, mas que morreram sem Cristo nisso aí. E agora? A misericórdia de Deus, será que vai existir isso? A consciência do homem leva-o a fase de reflexão introspectiva e leva para ele a condição de pensar, arrepender e consertar. Essa é a consciência. Essa é a eternidade sem Deus. É perigosa. Mas e a eternidade com Deus? O que está escrito? A porta está aberta. Está aberta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Lembra daquele jovem rico? Chegou perto de Jesus e disse, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ah, guarda os mandamentos, eu sou religioso desde pequenininho, eu sou religioso desde pequenininho, eu faço isso, faço aquilo, hoje faço caridade, faço tudo. É mesmo, uau, faz isso mesmo, é. E então tá muito bom, uau, que coisa. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Não precisava vender. Não precisava vender. Ele precisava definir a vida dele ali. Porque onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Aí nós entramos na eternidade, a porta está aberta. João 14, a promessa é feita. Essa é uma promessa que você precisa entender nessa noite. Diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas. Se fosse assim, vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A porta está aberta. E eu te ofereço hoje, não é uma religiosidade, não é uma denominação, não é a questão de profecia, não, eu te ofereço hoje, pela palavra de Deus, salvação em Cristo Jesus. Não adianta, meu querido, pode ser filho de pastor, esposa de pastor, olha, pode ser até pastor, mas se não tiver com a sua vida no altar, certinha com Deus, um aspecto de misericórdia de Deus, lembra do que eu disse sobre Abacuque, na tua ira lembra da misericórdia, e procurarmos sermos santos, separados, olha, não quer dizer que nós somos santarrões, nós somos santificados, pela palavra, eu não sou certinho, não sou dono da verdade, mas eu procuro ler a verdade e procuro tentar andar na verdade. Aí diz assim, olha que coisa mais interessante. Agora a pergunta é, quanto tempo ainda temos? Sabemos que tem uma agenda para ser cumprida, isso aí está para todo lado. Se você pesquisar, você vai encontrar todos os lados. Não adianta você julgar no ventilador a notícia ruim, sem dar ele uma saída de tentar consertar aquilo ali para que ele possa se acertar. Não adianta chegar e começar pânico, os garimpeiros de pânico. Não adianta. A pergunta é, quanto tempo ainda resta? Efésios capítulo 5, versículo 12, 13, 14. Diz assim, olha, porque eles fazem oculto, até fazê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Vai ter um acerto. 14. Por isso, desperta tu que dormes. É esse versículo que eu quero frisar com você. Por isso, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Olha o que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Levanta dentre os mortos, sacode, sai desse lugar, joga a capa de si como o cego fez, torna em si como o filho pródigo fez, põe em ordem a sua vida, acerta com Deus. Você pode trabalhar, pode ganhar o dinheiro, pode, não há problema algum, mas você precisa priorizar a salvação em Jesus. Ele diz assim, olha, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando você vai em Coríntios capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia, ele diz assim, por causa disso, o que Paulo está dizendo? Por não discernir nenhum corpo e nenhum sangue. A situação está triste, horrorosa, a situação não está bonita. E as pessoas estão acomodando com isso aí, né? São os camaleões, estão acomodando com isso aí. Olha, a palavra aqui, quando Paulo escreve, é assim, olha, por causa disso, não discernir o corpo e o sangue de Cristo, há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Desperta, acorda, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, olha o versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. É essa porta que eu estou dizendo para você que está aberta. Remindo o tempo, porquanto os dias são
maus. Você acha que vai melhorar? A pergunta que eu coloquei aqui é: o que nós esperamos? Melhora ou piora? Ah, melhora, pastor, melhora, porque, olha, o BD vai fazer algumas coisas aí, a situação agora sim, agora eu estou lutando. Eu fiz uma palavra um tempo atrás, numa das aulas que eu coloquei, eu disse assim, olha, vamos reunir aqui no Gillette Stadium, um grande estádio que tem aqui, tipo Maracanã, grandão, né? E nós vamos colocar todos os crentes, só entra crente, viu? Só crente. E nós vamos ter 2 barracas ali, uma barraca dizendo o seguinte: aqui você pode ter o seu documento americano, mas você tem que negar a Cristo. E aqui é outra barraca: se você não negar a Cristo aqui, você vai morrer. E aí, qual que você pega? Muita gente diz assim: ah, pastor, eu nego, depois eu peço perdão. Indouto, insano. Não existe essa condição. Deus não se deixa escarnecer. Aí diz o seguinte: o que nós esperamos para os dias vindouros? Melhora ou piora? O Brasil está passando por uma luta aí que nós já sabemos, está mundialmente falando isso aí. Mas a luta do Brasil não é o vírus, a luta do Brasil é política. Podre, avarenta. Aí você começa a entender o seguinte: eu tenho que acertar minha vida, salvação individual. Eu preciso colocar em ordem, eu preciso procurar a Deus, preciso ler mais, eu tenho que parar de ser religioso, eu tenho que parar de ser fariseu, eu tenho que parar de ser saduceu, eu tenho que ler a Bíblia e compreender e praticar a Bíblia. E eu preciso entender, pastor. Então vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas o mais importante disso tudo aí é você entender que Deus quer salvar a sua vida porque a porta está aberta. Ainda está aberto. Está dando para entender o que a gente quer dizer nessa noite? A responsabilidade de pregadores que nós que pregamos a palavra temos, de anunciar que Cristo está voltando e não vai demorar muito. Eu não estou falando de calvinismo, arminianismo, estou falando de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não estou falando disso não, estou falando da volta de Jesus mesmo. Muitos estão querendo que volte depois, que volte, que ele espere. Eu acredito que em breve a trombeta vai soar 1 Coríntios 15. E aí, o que nós vamos? Para onde iremos? Para quem iremos? Para onde vai? Como é que faz? A pergunta que eu quero que você faça para você nessa noite é essa. O que eu vou fazer da minha vida? Que muitos vêm para a live em rede social esperando profecia. Que Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar. O cara está num desarranjo total e está sendo conduzido com venda nos olhos para um caminho que está levando à morte. E o irresponsável entregando um monte de coisa. É manhã com Deus, tarde com Cristo, madrugada com o Espírito. Aí vai, café da manhã, tarde, café da tarde, chá de não sei de quê. E aí vai fazendo essas porcariadas todas. Eu digo para você o seguinte: volte para a palavra. Se não está entendendo, procure alguém que já leu um pouquinho mais, pesquisou um pouquinho mais, que possa te explicar. Para finalizar, eu vou dentro daquela palavra de Filipe com eunuco, estrada de Gaza. Ele estava lendo e não estava entendendo. Filipe deu para ele o entendimento, ele compreendeu e já agiu, quero ser batizado. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Meus amados, denominação não vai levar ninguém para o céu. Tem gente gritando, é obra, e não existe isso. Não existe uma igreja única que Deus separou, uma denominação única. Não estou falando de igreja, denominação única. E Deus centralizou a salvação toda nessa denominação. Hipócritas mentirosos. A salvação está centralizada dentro da Bíblia. E que for pregado fora da Bíblia, eu vou ser como os bereanos. Vou conferir na Bíblia para que isso possa ser edificante e possa me trazer vida e vida em abundância. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa ter entendido o que eu estou dizendo pela palavra. Que Deus possa trazer para você a consciência que a Deus ninguém engana. Ninguém. Eu não estou pregando aqui denominação A, B, C ou D. Estou pregando aqui Bíblia. Eu quero que você entenda que o tempo está curto. Nós já estamos no final de março. Uau, já, pastor? Ué. Hoje é o quê? Hoje é 14 de março. Meio do mês de março já. Já. Tá passando assim, ó. 2021 vai passar. Já tem crente aí tomando limonada, né? Espiritualmente falando, limonada com gelo. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoou, ouviu minha oração lá na praça. Eu fui lá na praça com a bandeira do Brasil nas costas. Isso é bíblico?
Quem orava assim era os fariseus, viu? Os fariseus que oravam assim. Meus amados, preste atenção. Entrega o teu caminho. Entrega a Deus a sua vida. Deixa Deus agir na sua vida, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, no seu lar. Entrega para Ele, clama a mim, responder-te-ei. Busca Ele enquanto se pode achar. Ore a Deus, fale, Deus, por misericórdia, salva a minha família, salva a minha vida. Eu preciso de eternidade, porque depois que passar isso, Senhor, eu quero ter eternidade em Cristo. Eu não quero ter eternidade sem Cristo, eu não quero ter eternidade sem Deus, eu quero eternidade com Deus. Pense nisso. Reflita nisso. Mude a sua vida. Que quem muda a sua vida é você. Tá? Tem uns aí dizendo que o livre-arbítrio perde quando aceita Jesus. Tem apoio bíblico, não. Vamos ler da Bíblia? Cego de Jericó. Jesus foi até ele ou ele foi a Jesus? A mulher do fluxo de sangue. Jesus foi até ele ou ela foi até Jesus? A decisão foi de quem? Vai, não peques mais. O que você quer que eu faça? A decisão foi de quem? Do cego. E aí nós vamos aí, N passagens, trazendo para você o esclarecimento. Quem toma a posição de acertar a vida com Deus é você. Não se esqueça disso, porque o nosso tempo está próximo. Jesus está voltando. O mercado está vazio. Vou repetir esse louvor. O momento que a gente está passando é exatamente essa parte do momento. O mercado está vazio. O momento que nós precisamos pensar nisso. E agora? E se a trombeta soar agora? Para onde nós vamos? Para onde vamos no aspecto de trazer a condição de salvação em Cristo? Hã? O mercado está vazio. Ouça esse louvor. Estou finalizando o culto dessa noite. Vou orar pela sua vida. Ore pela minha vida. Preste atenção. Jesus está voltando. E depois que a trombeta soar, meu amado, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Clame a Deus agora. Deus, eu preciso de salvação. Eu preciso de ser salvo. Eu preciso do Salvador. Aceita-me, ó Deus. Eu não quero que você aceite Jesus, que é um chavão religioso. Aceita-me, Jesus. Eu preciso que o Senhor me aceite. Eu preciso que o Senhor ponha o teu Espírito sobre a minha vida. A trombeta vai soar. Como Paulo diz em Coríntios 15, o mistério vos digo, que a última trombeta soará. Os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. A morte será revestida da imortalidade e a corrupção será revestida da incorruptibilidade. E aí? As notícias são constantes. Feche os seus olhos. Quero orar com você nessa noite. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar nesses corações que nos ouviram e aqueles que nos ouvirão. Deus, em nome de Jesus, salva. Senhor, conscientiza o homem para que ele possa tornar em si. Ah, mas eu sou religioso. Senhor, que essa religiosidade saia, que ele possa receber Jesus Cristo como Salvador, porque a trombeta vai soar. Sabemos que o Rei está voltando. Jesus está vindo. Visita aqueles que estão enfermos. Deus, na tua ira, lembra da misericórdia, cura. Por misericórdia te pedimos. Não decretamos nada. Nós não temos autoridade para decretar nada. Nós te pedimos. Cura, Senhor. Aqueles que estão em tratamento de intensivo, em CTIs e UTIs. Deus, que há uma oportunidade de serem salvos. Dê vida. Não terrena, mas vida eterna. Se o Senhor quiser dar vida terrena, conceda-lhes ainda tempo. Conceda-lhes ainda vida e vida em abundância, aqui na terra e com Cristo Jesus. Nós oramos, agradecidos a Deus, porque o Rei está voltando. Nós te adoramos em o nome de Jesus. Amém. Nós
Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Fique na gloriosa e única paz do Senhor Jesus. E lembre-se, o Rei está voltando. Jesus está vindo. Que a semana seja a semana na presença de Deus. Se você quer ainda ouvir alguma coisa sobre nós temos um canal no YouTube chamado Bíblia Transparente. Inscreva-se lá. Estamos colocando muitas mensagens. Nós queremos publicar, anunciar. Nós queremos divulgar o Evangelho. Queremos que Cristo fale o seu coração para que você possa ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Fique na paz do Senhor. Kleber, paz do Senhor. Deus abençoe você, meu querido. Você, sua esposa, seus filhos. Nathalie, Isaac. Fiquem na paz do Senhor. Paz e graça a todos. Welcome to Celebrity Farm League. There's a lot of great people playing on the show. They're all gonna get their ass whipped.